Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre a análise estatística, nesse caso uma análise sobre o poder do teste através do software GPower 3.1.7. Bom, nesse vídeo nós vamos ver como calcular o poder do teste para uma situação muito particular, que é o teste de uma média. A gente comparar uma média com uma constante, fazer um teste de uma média apenas. Bom, esse tipo de teste é um teste da família T. Então, nós já temos aqui selecionado corretamente no GPower o tipo de teste que queremos. Agora temos que obter o subtipo. Aqui em teste estatístico, temos correlação, modelo de ponto bisserial. Não é isso. Nós temos várias outras opções aqui. Se vocês olharem, vão encontrar aqui essa opção, média, diferença de uma constante. Caso de uma amostra apenas, que é o que nós estamos procurando. Então, a gente dá um clique aqui e temos várias opções de tipos de poder que a gente quer identificar. Se é um poder a priori, dado um valor de alfa, dá o poder do teste e o efeito que queremos medir para computar o tamanho de amostra, ou um teste do tipo post-hoc, são os mais usados que a gente usa, que você fornece o nível de significância, o tamanho da amostra e o efeito que você quer medir e procura calcular o poder do teste. E também se vamos fazer um teste unilateral ou bilateral. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste unilateral à direita, em que a gente quer detectar um desvio de 0,5 desvios padrões em relação à média que está sendo testada. Muito importante. Esse effect size D aqui, ele é calculado em número de desvios padrões. Então, se você tiver o valor da diferença entre as médias na unidade da variável, você precisa dividir pelo desvio padrão para obter esse valor, o efeito que você quer mensurar. Vamos supor que a gente use também o nível de significância de 5%, e usar uma amostra não de 100 elementos, que é um valor relativamente grande para teste de médias, vamos usar 20. Com tudo isso, então, definido, nós podemos apertar aqui em Calculate, e ele já me dá o resultado aqui. Aqui ele apresenta várias informações. Muito importante, quando eu vou calcular o poder do teste para uma situação desse tipo, teste de uma média, eu tenho que usar a distribuição T não central, que precisa de um parâmetro de não centralidade, que ele calcula aqui para a gente. Esse parâmetro vai ser o quê? Vai ser esse desvio multiplicado pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, dá esse valor aqui, que é o parâmetro da distribuição T não central. Esse valor crítico, o que é? É o valor associado a esse nível de significância 5%. É o que define a região de rejeição. Essa curva vermelha é a curva de H0, que é a média que está sendo testada corresponde ao valor de t igual a zero, e esse valor 1,729 significa o seguinte: se eu fizer um teste de hipóteses que a minha estatística de teste dê maior que esse valor, rejeita a hipótese a 5% de significância para 19 graus de liberdade. Por que 19? Porque a minha amostra tem 20 elementos, então 20 menos 1, 19. Então, o que vai ser o poder do teste é a área nessa curva azul, que é a curva que está a 0,5 desvios padrões acima daquele valor, que corresponde então a esse fator de não centralidade 2,23, essa área acima do 1,729 na curva azul. Fazendo esse cálculo, o GPower me deu que aquela área ali vale 0,695. 69,5%, quase 70% de probabilidade de detectar esse desvio com esse tamanho de amostra para esse nível de significância. Bom, pessoal, aqui dá para perceber, então, que você tem uma ferramenta bastante poderosa. Você pode modificar várias coisas aqui e chegar ao resultado. Tudo que você fez aqui no protocolo fica marcado, no menu fica marcado aqui atrás, protocolo da análise. Tudo fica registrado aqui. Você pode copiar isso aqui para um relatório, uma coisa assim, e pode também, se quiser, copiar esse gráfico da distribuição. Levar essa informação para outro, colocar no relatório também. Então, isso pode ser extremamente útil, certo? E o protocolo de análise também pode ser salvo, todas as informações são aqui registradas. Pode ser salvo em formato texto, pode ser impresso, assim por diante, certo? Eu poderia também trabalhar aqui, pessoal, voltando lá, com o teste a priori. Então, eu defino um tipo de teste,
defino o efeito que eu quero medir e o valor do nível de significância, o poder do teste. Vamos imaginar que eu estabeleça um poder do teste de 95%, né, de probabilidade de detectar esse desvio de 0,5 desvios padrões acima da média. Então, se eu clicar aqui em calcular, eu obtenho, ó, fazendo essa definição toda, eu obtenho agora um intervalo, o parâmetro de não centralidade calculado em função dessas outras medidas aqui. E o que vai acontecer? Eu vou precisar de pelo menos 45 elementos para atingir esse poder do teste. Lembre-se que com 20 que eu fiz anteriormente, eu só consegui um poder do teste de 69,5%. Para conseguir 95%, eu preciso de uma amostra maior, mais do que o dobro, eu preciso de 45 elementos. Vejam aqui, ó. O protocolo original que a gente tinha ali mostrava que com 20 elementos eu conseguia esse poder aqui. Se eu quiser um poder maior, faixa de 95%, eu vou precisar de no mínimo 45%, 45 elementos da amostra para obter isso aqui, certo? Bom, então eu posso fazer várias modificações, eu posso mudar o sinal disso aqui, posso fazer um teste bilateral, o que for de meu interesse. E eu também posso construir alguns gráficos aqui, ó, um XY, um diagrama de dispersão para um determinado intervalo. Eu posso construir uma curva característica de operação. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, vamos puxar para cá para vocês verem. Eu posso construir gráficos mostrando a evolução, calculando o poder do teste em função de várias coisas. Por exemplo, eu vou plotar no eixo vertical, eu tenho várias opções. Posso colocar o alfa, posso colocar o poder do teste, posso colocar o efeito, eu vou colocar o poder do teste. E como função do desvio, certo? Do desvio. O desvio variando de 0,1 até 0,5, não, vou colocar aqui até 1,5 desvios padrões. E vou colocar um passo de, vamos ver aqui, 0,1. E vou fazer uma outra coisa, pessoal. Eu posso apresentar os valores do poder do teste no gráfico, certo? Posso até fazer isso e apresentar, por exemplo, 3 gráficos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 gráficos, um para cada tamanho de amostra, começando em 10 e avançando de 20 em 20. Então, de 10 para 30, de 30 para... Pode começar por 20 para ficar igual lá, né? De 20 em 20. Então, vai ter um de 20, um para 40, outro para 60, para esse nível de significância. E agora eu faço o gráfico. E aí, ele desenhou para mim a curva característica de operação com as probabilidades aqui montadas. Se você não gostou, achou que ficou muito confuso isso aqui, você pode reduzir, né, colocar, por exemplo, passos de 0,05 e 0,5. Fica mais fácil a visualização. Então, observem aqui que essa curva vermelha é a curva para um tamanho de amostra 20. Reparem que até 0,4 desvios padrões, a capacidade do teste detectar que esse desvio, que a média não é mais verdadeira, que ela sofreu esse deslocamento, é praticamente um chute, tem 50% praticamente de chance dele detectar. Quando a gente dobra o tamanho de amostra, passa para 40, essa probabilidade já sobe para 80%. E quando ela sobe mais um pouco, você passa de 40 para 60, nós temos aí o valor subindo para 92%. Temos só que ver se vale a pena esse aumento no tamanho de amostra em termos de melhoria da qualidade, da melhoria do poder do teste. De 20 para 40 parece que sim. Passa de um simples chute para um valor de 80% de probabilidade de acerto. Mas de 40 para 60, não sei se valeria muito a pena essa diferença. Agora vejam aqui embaixo, ó. Quando você tem desvios menores, quanto menores são os desvios, menor a probabilidade do teste detectar a diferença. Menor a probabilidade. O teste tem que ter um tamanho de amostra muito grande para detectar essas diferenças aqui. E quando as dimensões vão ficando maiores, veja, você
começa a ter uma convergência no valor do poder do teste para valores maiores de amostra. Por exemplo, se eu avançar isso aqui, por exemplo, até 1.0, mandar ele recalcular. Ó, observe a saturação que começa a acontecer a partir de 0,7 desvios padrões, 0,6 desvios padrões, tanto faz se você usar uma amostra de 40 ou de 60 elementos, o poder do teste está praticamente igual a 1. Então, de 0,6 desvios padrões para cima, não há necessidade de usar 60. 40 já vai resolver o problema, porque o poder do teste está muito próximo. Certo? E se você está detectando desvios padrões de 0,9, 0,8 para cima, vamos usar 20 mesmo, que a diferença de poder do teste deles é muito pequena. Onde é que a diferença é maior? A diferença é maior aqui, que nós estamos observando para os valores menores, certo? Que aí você tem diferenças substanciais entre as curvas características de operação. De 20 para 40 aqui a diferença é grande. Agora, de 40 para 60 já não é tanta. Então, tem que observar a situação e ver o que vale a pena. Bem, esse gráfico pode ser salvo, pode ser copiado, salvo em algum lugar, e a tabela com os pontos também. Se você quiser construir outros gráficos, ela também pode ser salva. Tá? Você pode copiar isso aqui e colar em algum local, por exemplo, uma planilha eletrônica. Certo? Então, tem várias opções possíveis aqui. E você pode voltar para lá, pode apagar isso aqui, retornar tudo, ou fazer o gráfico, refazer da forma que achar mais apropriada. Então, é uma ferramenta bastante poderosa para trabalhar com os dados. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês interessante. Vamos imaginar que eu tivesse aqui um teste do tipo bilateral. Olha o que ele faz para nós agora. Veja, ele apresenta os dois lados do teste. Está vendo aqui essa área alfa sobre 2, o beta aqui, e ele faz o cálculo do poder do teste, aquela mesma situação que tínhamos visto antes, né, a priori, o tamanho de amostra. Se eu fosse o teste bilateral, eu não precisaria só de 45, eu precisaria de 54 medidas para obter o mesmo poder de 95%. Veja como o tipo de hipótese altera o resultado. E eu poderia aqui fazer a mesma curva característica de operação. Vou puxar ele para cá. O poder do teste em função do efeito de 0,1 até 1.0, de 5 em 5, e fazer, por exemplo, vamos fazer um gráfico só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Tamanho de amostra 54 e o erro desse, veja como fica o gráfico. Veja, temos esse comportamento aqui. Se eu quiser colocar os valores negativos, tá? Então eu poderia colocar aqui, de menos 1.0 até 1.0. Reparem que ele faz agora o gráfico de característica de operação para um teste bilateral, para efeitos negativos e para efeitos positivos. Tá vendo? Eu posso também mostrar os valores do poder do teste aqui, mostrando aqui que eu tenho para 0,5 desvios padrões, eu tenho o poder do teste em 95%, mais ou menos, que é o que eu tinha projetado. E para valores abaixo que isso, veja, aqui mais ou menos nesse ponto, podemos até usar uma outra constatação. Nós teríamos o valor aqui, encontraremos 58,1%, 52%. Daqui para baixo, virou adivinhação. A probabilidade de ele reconhecer a diferença é menor que 50%. E daqui para cima é maior que 50%, melhor do que você simplesmente resolver no chute. Certo? Então esse programa é bastante poderoso e permite fazer uma série de cálculos interessantes de poder do teste. Ok? Vamos ver depois outros vídeos sobre os outros tipos de teste.